Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Ifacalê. Hoje eu vou falar sobre o que é ser babalaô. Se inscrevam, dêem o seu like, vamos compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer, levando informação nesse mundo afora aí de internet. E hoje vamos falar sobre o conceito histórico, religioso, místico e léxico, tá? Sobre o que é ser babalaô. Por quê? Muitas pessoas trazem definições apenas religiosas, e essas definições religiosas acabam informando, mas ao mesmo tempo enviesando o que é ser babalaô. Tá? No sentido religioso, babalaô é descrito como babali-awo, o pai do segredo. É o sacerdote que adentra dos mistérios do culto de Orumilá e Fá. Isso é ser o babalaô no sentido mais comum da palavra, dentro do sentido religioso, e, e é o conceito mais disseminado no Ocidente também. Porém, vamos entender aqui algumas peculiaridades. Ainda na religião, precisamos voltar para o conhecimento ancestral, ainda aborígene, ainda indigenista, sobre o que é cultura tradicional, seja em África, seja na América. Essas culturas tradicionais, elas não sabem sequer o que é religião no sentido ocidental da palavra. Porque viver uma vida integrada à natureza já é por si uma vida pautada em princípios espirituais. A folha não é somente uma folha. Aquela folha tem uma energia, tem uma medicina, tem toda uma estrutura que permite a cura do corpo e da alma. E assim é na maioria das culturas tradicionais aborígenes. Por que é importante explicar isso? Porque quando nós falamos do sentido religioso, Babalaô ele acabou se transformando num sacerdote equiparado às outras religiões do Ocidente. E aí, ao ser equiparado às outras religiões do Ocidente, nós temos inúmeras restrições sobre o que é ser babalaô. É daí que surgem conceitos como o babalaô tem que ser hétero, o babalaô tem que ser homem, tá? O babalaô ele não pode entrar em transe, não pode incorporar, porque esses conceitos ganharam mais força ainda, principalmente do século XIX para cá, quando inúmeros pensadores religiosos de culturas ocidentais, islâmicas, começaram a traduzir, a transcrever a sabedoria oral e a disseminar o que era antes uma sabedoria oral a partir de inúmeras publicações. Desculpa, gente. Tá? E aí nós temos um sexismo, nós temos a misoginia, nós temos xenofobia, tá? Nós temos diversas peculiaridades que, de forma muito subjetiva, acabam determinando e, e limitando a relação espiritual e mística sobre o conceito, o sentido de ser babalaô. Na condição espiritual, mística, vamos entender uma coisa: o ori não tem gênero. Ori, cabeça. Cabeça não tem gênero. Cabeça não é gênero macho nem fêmea. Ori, consciência divina. A nossa partícula divinizada. Tá? Então, como nós aprimoramos o nosso ori? Através de Iwa. Iwa é o senso ético aplicado à nossa individualidade como essência. Então, Iwa é a primeira coisa que um babalaô busca. Se o babalaô busca por dinheiro, ele encontrará em primeiro lugar Iwa. Se um babalaô busca por esposas,
Em primeiro lugar, ele encontrará Iuá. Se o Babalaô busca por filhos, em primeiro lugar, ele encontrará Iuá. Se o Babalaô busca por longevidade, em primeiro lugar, ele encontrará Iuá. Iuá é o quê? Esse aprimoramento que nós precisamos alcançar na nossa essência, certo? É o nosso caráter. E um caráter não dentro de uma perspectiva moral, religiosa e também social. É aquele caráter mais genuíno da sua intimidade com o plano espiritual. Aquele caráter em que você não tem como se vestir das inúmeras roupagens para ocultar de fato quem você é diante da espiritualidade. Tá? Então, o Iuá é isso que nós precisamos desenvolver para estabelecer uma relação com Odu. Porque um Babalaô é aquele que precisa receber Odu. E receber Odu não é apenas receber atos cerimoniais, não é apenas passar por cerimônias rituais, não é apenas passar por ritos para ser outorgado aqui na matéria a titulação de, para ser conferido aqui na matéria, a titulação de Babalaô. Adentrar nos mistérios de Odu envolve aprimoramento moral. E aí o que é Odu? Odu é o princípio que gerou todos os princípios. O princípio que gerou o nosso cosmos. O princípio que gerou a nossa galáxia. O princípio que gerou a nossa Terra, o nosso plano, a nossa dimensão. E o princípio que gerou a nossa unicidade. Por quê? Nós somos seres físicos, mas animados por uma essência e uma consciência espiritual. Tá certo? Nós migramos de uma ebé, de uma comunidade. A nossa essência migrou de algum plano. E a nossa consciência, né? O nosso ori, a nossa consciência espiritual também migrou ao longo das nossas jornadas dentro de um processo chamado Atumá, que é a reencarnação. Então, no sentido místico, né? Odu é esse princípio. E nós aprendemos a nos relacionar com Odu através da nossa ancestralidade representada por Orumilaifa. São os anciões que trouxeram para a Terra os saberes divinos, para que a humanidade tivesse a oportunidade de desenvolver a sua essência dentro de um aprimoramento ético a partir de saberes que iam sendo transmitidos pela oralidade, porque a iniciação ela já começa a acontecer a partir da própria oralidade. A própria transmissão do saber já é uma forma iniciática. Certo? E aí nós temos o conceito histórico. O conceito histórico. Nós sabemos que a África ela vem passando por colonizações. A princípio, nós temos no século 9, 10, a formação de uma das Ilê-Ifé, né? A Ilê-Ifé que teve ali o patriarca Oduduwa, o ancestral Oduduwa, e ali formando as principais famílias, as dinastias de Orixá, que muitas histórias desse período nos alcançam hoje, mas, em suma, tendo ali a disseminação de um culto patriarcal mais forte, já do século X para cá. E aí nós temos, depois, a colonização europeia. Então, por que é importante explicar isso? Tudo isso é determinante hoje para refletirmos o entendimento que se aplica no sentido religioso, principalmente sobre o que é ser Babalaô.
que aí é onde nós observamos com mais ênfase muitas ideias que são praticadas dentro das chamadas religiões abrâmicas, dentro das culturas que floresceram com mais ênfase no Ocidente. Tá? Mas a relação de Fá com a Terra, originalmente, ela tinha um conceito matricentrista, ou seja, homens e mulheres unidos dentro de um propósito comum em que o corpo sagrado era a terra, Onilé, a mãe terra. E aí nós temos a relação do sagrado masculino, do sagrado feminino em torno de uma matripotência feminina com a terra, que era o próprio corpo de Odu, o corpo sagrado, o ambiente natural gerado por Odu, para que nós, humanos, pudéssemos aqui transitar e evoluir a nossa natureza espiritual. Certo? Então, no contexto histórico, é importante observarmos, inclusive, pensadores como Oye, Oye, Oyeronke, por exemplo. É uma filósofa de Obomoshô. Essa filósofa, ela fala que originalmente Babalaô era uma palavra que servia tanto a homens como mulheres. Não tinha essa desambiguação de Babalaô e Yalaô. Não tinha isso. Até porque, mesmo que exista a palavra Yalaô, a mãe dos mistérios, ainda assim, esse cargo ele é negado por inúmeras famílias. Inúmeras. Tá? E faz muito sentido as palavras de Yeronke, por exemplo, porque quando nós observamos os babalaôs do Orum, ou seja, os verdadeiros conhecedores do céu, os verdadeiros sábios do céu, do plano espiritual, fazendo a divinação para os diversos seres espirituais que estão migrando para a Terra, esses babalaôs do Orum, eles são ocultados por inúmeras frases, palavras que não atendem à ideia de gênero, não atendem a uma noção de gênero, tá certo? Então, Babalaô, no plano espiritual, não está ligado a nenhum gênero macho e fêmea, tá? Então, por que que aqui na Terra, sendo que nós somos um espelho do céu, a vida na Terra é um espelho de outros planos, por que que aqui seria diferente? É uma questão que devemos nos colocar nessa pergunta. Tá? No sentido léxico, Babá Li Awo, o pai dos mistérios. Mas a própria palavra babá atende também no pré-colonialismo, segundo a própria Oyeronke, a essa questão acima de gênero. Tá? E fora isso, tá? Babá Elá Awo pode ser também a outra elisão, a outra base que forma essa elisão de Babalaô. Babá, lá, Awo também pode ser um outro conjunto linguístico que forma a palavra Babalaô. E o que tudo isso significa? Aquele que, através de um plano onírico, ou seja, a mente, a própria consciência, usa isso como um portal, usa da própria sabedoria para concatenar, alcançar, se unir à sabedoria dos seres superiores e assim do universo. Tá? Então, Babalaô é aquele que precisa desenvolver em si uma sabedoria para a vida e essa sabedoria estando concatenada, unida
a sabedoria dos guardiões do saber presente nos diversos planos espirituais. Então, é através de um onerismo, é através do plano imaterial, é através da sabedoria oculta, babá, lá, alô, através dos sonhos, daquilo que não é palpável, que nós alcançamos uma relação com o orixá Elá, que é uma divindade que não tem culto, tá? Porque na internet é perigoso. Falar de orixá Elá pode sugestionar alguém já querer assentar essa divindade. E não é assim. É através de Iuá, é através de Orumilá, de Exu, é através de Obatalá que nós nos relacionamos com muitas das divindades ocultas que não adianta, não há culto, não há gênero, não há tipificação, não há idealização sobre essas divindades. É um plano muito absoluto e imparcial para receber qualquer forma de adoração. E é muito importante percebermos isso, tá? Porque tudo isso faz parte dos mistérios a serem constantemente buscados e, acima de tudo, vividos por um ou por uma babalaô, tá? E fica aí, deixe nos comentários as sugestões de outros vídeos, de outros temas. Nós vamos continuar trazendo inúmeros tópicos, sempre trazendo um senso crítico, e se inscreva aqui no canal. Se inscreva e vamos compartilhar. Axé.